Bom, tendo em vista que a minha internet está muito lenta, eu tentei fazer umas chamadas hoje e sempre ficava cortando o áudio e o compartilhamento lento. Então resolvi gravar essa videoaula aqui para você, com a vantagem de que, apesar de o Microsoft Whiteboard ele utilizar, para utilizar ele tem que ter internet, né? Mas aqui, só para estar escrevendo e tal, gravando a tela, é tranquilo. Agora se fosse compartilhando, aí fica lento. Às vezes vai aparecer aqui que está sem internet, vai dar uma travada, mas assim que normalizar a gente continua. Pelo menos eu gravei uma nesse instante, estava acontecendo isso. Mas se der uma melhorada na internet, de repente, pode não acontecer mais. Vamos ver no andamento, né? Mas por enquanto tá ok. Vamos falar um pouquinho de integral, revisar integral, ver se a gente inicia momento de primeira ordem, no caso, centroide sem ser por integral, né? Com momento de primeira ordem, e depois a gente vê centroide por integral. Vamos com calma, tem bastante tempo. Bom, primeiramente, né, revisando integral, vai estar muito voltado para essa fórmula aqui, ó. A integral de x elevado a n dx, e aí já é direto, tá? Essa integral ela vale x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Integral de um polinômio. E aqui ele está sozinho. Mas vamos ver outras coisas. Primeiro, vamos fazer um desses casos, né? Por exemplo, a integral de x ao cubo dx já vai ser direto. Vai ser x elevado a 3 mais 1 dividido por 3 mais 1. Sempre isso. Eu somo 1 no expoente e divido pelo novo expoente. Vai ficar x à quarta dividido por 4. Mesmo que esse expoente fosse fracionário ou negativo, é a mesma coisa. Sempre eu vou pegar o expoente e somar com 1. Bom, por exemplo, só que tem um caso em que isso aqui não dá certo, tá? É o caso em que o n vale 1. Vou até colocar aqui, ó. X, o n. Aliás, é o caso em que o n vale menos 1. Então, o n tem que ser diferente de menos 1. Por quê? Porque pela fórmula, se o n valer menos 1, eu vou ter x elevado a zero dividido por zero, menos 1 mais 1. Então, não existe divisão por zero, né? A efeito aqui de integral. Então, essa integral, quando for x elevado a menos 1, que é o 1 sobre x, né? Pela propriedade de potenciação, x elevado a menos 1 é igual a 1 sobre x, certo? Lembrando que a elevado a menos b é igual a 1 sobre a elevado a b. Eu aplico isso e encontro. Então, a integral de 1 sobre x, ela é igual ao ln de x, tá? Então, já fica ciente, se tiver essa integral, já sai direto esse resultado. Quando esse x aqui for diferente de 1, né? E, consequentemente, quando ele sobe lá para o numerador, ele for diferente de menos 1, aí eu aplico nessa propriedade aqui. E aí já fica uma deixa, ó, deu o problema aqui da internet, né? Verifique sua conexão, aí eu não consigo escrever, mas como ele já saiu, eu consigo, tá? Foi rápido, ainda bem. Enfim, já fica uma deixa para o seguinte, ó. Agora vamos analisar essa fórmula de cima, tá? Mas para uma integral onde eu vou estar dividindo por x, só que com outro expoente, por exemplo, x ao quadrado dx. Nesse caso, eu vou aplicar aqui a integral do x elevado a n. Mas aí eu tenho que ter a visualização de fazer essa propriedade de potência. Ó, a elevado a menos b é 1 sobre a elevado a b. A recíproca é verdadeira. 1 sobre a elevado a b é a elevado a menos b. Então, digamos que o A seja o x e que o B seja o 2. Eu vou fazer o inverso. Então, eu tenho o seguinte, que 1 sobre x ao quadrado é igual a x elevado a menos 2. Então, aqui vai ficar a integral de x elevado a menos 2 dx. Como eu falei anteriormente, quando eu tenho com essa cara aqui a integral, o x elevado a um certo n, esse n só não pode ser o menos 1. Qualquer outro valor vai dar certo. Eu venho aqui e vai ser x elevado ao antigo expoente mais 1, dividido pelo antigo expoente mais 1. Independentemente se meu número é positivo, negativo ou fracionário. Meu expoente ele vai dar certo com exceção do menos 1, né? Então aqui vai ficar x elevado a menos 1. Ah, apareceu x elevado a menos 1. Não tem nenhum problema, aqui eu já estou resolvendo a integral, está tudo ok. Certo?
x elevado a menos 1 dividido por menos 1. Aqui, mais com menos dá menos, e x elevado a menos 1, por essa propriedade aqui, é o 1 sobre x. Perfeito. Então, quer dizer que a integral de 1 sobre x ao quadrado é menos 1 sobre x. Certo? Então, eu vou fazer essas manipulações. Só que assim, pode ser que o x elevado a n ele não apareça sozinho. Por exemplo, qual que é a integral de x ao quadrado mais 5x dx? Então, eu tenho aqui uma função polinomial, porém agora ela tem duas parcelas. Só que tem uma propriedade, tá? Que diz que a integral da soma é a soma das integrais. E a integral da diferença é a diferença das integrais, tá? Então, já que a integral da soma é a soma das integrais, independentemente se eu tenho duas funções aqui que dependem de x, ou uma constante, ou uma função diferente, por exemplo, x ao quadrado mais o cosseno de x, eu tenho uma polinomial e uma trigonométrica, a integral da soma ou da diferença sempre vão dar certo, ok? Então, isso aqui vai ficar a integral de x ao quadrado dx. Então, fiz para uma parcela, conservo o sinal e faço a integral da outra parcela dx. Nesse momento, eu percebo que eu consigo aplicar a integral do x elevado a n para os dois casos, tá? Só que tem um detalhe. Aqui na esquerda, beleza, já está x ao quadrado. À direita está 5x. E esse 5, eu faço o que com ele? Aí tem outra propriedade que diz que a integral de uma constante vezes o x dx poderia ser a constante vezes o x ao quadrado, tá? Eu vou colocar o n aqui para dizer que é um x elevado a qualquer expoente, né? O fato é, ou, na verdade, eu não vou nem colocar o x elevado a n aqui. Eu vou colocar uma f de x, porque pode ser uma função qualquer. Logarítmica, polinomial, exponencial, trigonométrica, ok? Isso aqui vai ser verdade. A constante, ela sempre sai da integral. Então, vai ser c vezes a integral de f de x dx. Então, nesse caso aqui, eu vou ter a integral de x ao quadrado dx mais 5 vezes a integral de x dx. Perfeito? Bom, aqui eu posso aplicar já, pela propriedade, já fazendo direto. Ó. Vai ficar x elevado a 2 mais 1 dividido por 2 mais 1. Essa parte da esquerda vai ficar x ao cubo dividido por 3. 2 mais 1, né? Mais 5. Aqui é a mesma coisa. Para o x está elevado à primeira, né? Então vai ser 1 mais 1. X ao quadrado. Dividido por 1 mais 1. 2. Então, eu descobri que a integral de x ao quadrado mais 5x é x ao cubo sobre 3 mais 5x ao quadrado sobre 2. Pronto, está resolvido. Se eu quiser aqui manipular para deixar apenas um denominador, eu posso fazer. Aí é NMC, né? Mas aí está resolvida a minha questão. E aí agora a gente já sabe. Essa propriedade inicial do x elevado a n, a gente já sabe que a integral da soma é a soma das integrais, a integral da diferença é a diferença das integrais, e que a integral de uma constante, a constante sai da integral. Tá? Se tiver uma constante multiplicando uma função, ou se a constante aparecer sozinha também. Ok? A integral de dx é o próprio x. Tá? Nesse caso aqui, pela propriedade do n dá certo também, tá? Ó, veja o seguinte, que não está aparecendo nada aqui dentro, né? É como se tivesse o 1, a integral de 1 dx, certo? Só que o 1 é o x elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1. Então, pela propriedade, a integral do x elevado a zero dx vai ficar x elevado a zero mais 1 dividido por 0 mais 1. Vai ficar x a primeira sobre 1, que é o x. Então, a integral de 1 dx é o x. Tá? Então, tem tantas outras integrais, só que não vão cair integrais muito complicadas. É só você saber essa questão da soma, da subtração, essa do x elevado a n, que vai cair com certeza. Tá? E aí, eu vou deixar aqui a integral do produto, porque o produto aí é outra história. Tá? Lá em limite, a gente vê que o limite do produto é o produto dos limites. Aqui, na integral em derivada, isso não acontece. Então, a integral de uma f de x vezes uma g de x dx, tá? Isso aqui
é como se você chamasse a integral do produto, ela vai ser pela regra, a regra do produto. Esqueci a nomenclatura, mas depois eu te falo. Mas o fato é que você chama essa função f de x de u, e o v, vai aparecer um v, mas o v eu não conheço. Eu vou chamar g de x dx de dv, tá? Aí se eu integrar dos dois lados, eu vou encontrar que o v é igual à integral de g de x dx. Aqui apareceu o integral, só que ainda vai ter a integral principal, tá? Mas o fato é que isso aqui, chamando uma de u e a outra de v, vai ser assim. A integral vai ser u vezes v menos a integral de v du, tá? Então eu vou precisar saber a derivada da função que eu chamei de u e a integral de dv para que eu encontre quem é o v. E depois é só substituir. O u eu estabeleci, o v eu encontrei. O v vai aparecer dentro da integral. O du eu vou derivar a função que eu chamei de u, vai aparecer lá. Depois a gente faz uma questão aqui. A nomenclatura é integral por partes. Integrais por partes, certo? Beleza. É praticamente isso aqui, a nossa revisão de integral. Eu vou finalizar por aqui. E aí a gente já vai começar com a parte de centroide, tá? Depois a gente vai resolver, claro, uma questão de centroide por integrais. Eu vou finalizar que eu estou preparando aqui o jantar e vou ter que terminar agora. Aí daqui a pouquinho eu gravo outro vídeo com a continuação do assunto.